Separa. Добрый, чего вы показали прием? Havia assumido o controle de Quingens e Cumã. Que são gigantes, que são as manifestações que importam hoje e que pedem habitação, saúde, educação, salário, isso é a força da democracia. Mas o lema de maioria absoluta do PS faz mais sentido do que nunca. Faz sempre sentido. Mas Estava com o meu pai quando começamos a ouvir as notícias sobre o 25 de Abril. Ouvia-se dizer que o povo tinha sido à rua, que era uma revolução sem tiros, com cravos, e eu exultante, estava feliz. Porque virei para o meu pai e disse: ó pai, finalmente é agora que se abre o caminho para a independência de Angola, vamos ser independentes. As colónias vão ser independentes. E recordo-me que o meu pai me disse: não, pensa bem no que estás a dizer. Não, a felicidade não vão ser só dias felizes, vai haver muita lágrima no meio disto tudo. Muita coisa vai mudar, muita agitação vem por aí, portanto prepara-te. Isto é uma revolução que nos vai atingir sim, mas que vai trazer também muita dor e muito dissabor para muita gente. E tu vais sofrer estas alterações, vais senti-las. escrevem um futuro que possa ser melhor ou fica em crise? Quando as pessoas saem à rua, para os seus velhos, a democracia está a fortalecer, que é isso que é fundamental neste momento. Obrigada. Fica então aqui esta nota também de pessoas que se... Eu casei a 12 de abril de 1975, um pouco contra a vontade dos meus pais, não contra o casamento, mas contra a data e a situação em que nos estávamos. Mas pronto, achei que achamos, eu e o noivo achamos muito conveniente, que era melhor assim, que seria muito melhor para nós casarmos, para não nos virmos a separar, por via dos confrontos armados que já se sentiam em Angola. A situação é que eu estava em Benguela, na província de Benguela. O noivo estava no enclave de Cabinda, que é a parte mais a norte. E os meus pais iriam viver, o meu pai já lá estava e a minha mãe ia ter com o meu pai no Conde Cubango. Portanto, estávamos todos muito afastados. Os meus pais preferiam que eu fosse com eles e depois com calma se realizasse o casamento, mas nós prevíamos aquilo que aconteceu. Os confrontos iam complicar-se, iriam haver mais confrontos entre as forças militares da Revolução e então o ideal seria estarmos juntos para não acabarmos por nos separar, como aconteceu a tanta gente. Eu sou de Benguela, a segunda cidade mais importante de Angola. Para mim, será a cidade mais bela, a cidade mais importante, porque os anos mais importantes da minha vida foram ali passados e eu adoro Benguela. A Benguela onde eu vivi. Esta cidade da liberdade, a cidade onde as pessoas se sentiam felizes e seguras, podiam sair à noite grupos de jovens sem problema nenhum. De repente mudou. Mudou porque as coisas, politicamente as coisas se alteraram e começaram a surgir problemas, começaram a surgir e tudo se altera, as pessoas já não sentem-se inseguras, têm medo e acaba-se a liberdade assim, acaba-se, começa a surgir a desconfiança, o medo e as pessoas a separarem-se. Chega àquela altura em que começam as pessoas a fugir. Tinham origem em Portugal continental, para cá vêm, para Portugal começam a vir. E depois grande parte dos angolanos nascidos lá acabam por vir também. Né? E tudo se transforma, né? Acaba a liberdade, começa o medo.
e a incerteza do futuro. Aquilo que nunca tivemos, que tivemos sempre por certo, deixa de o ser. Quando cheguei a Cabinda, descobri uma cidade bonita, uma cidade alegre, colorida, com muito artesanato, pau preto, estatuetas, mobílias, peças de mobiliário, peças de adorno de casas, interessantíssimo. Aquela cidade que, onde vivi muito pouco tempo, mas que deixou marcas muito profundas para sempre. Ще нас знайти не можуть. Ми насипані, але вони десь по другій посадці б'ють. A guerra é a guerra em qualquer parte do mundo. Seja na Europa, em África, na Ásia, a guerra vem para destruir. A guerra é isto. Nada é certo quando um país está em guerra. Do outro lado da linha da frente, Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, não dá a batalha como perdida. Há uma noite em que começamos a ouvir movimentos esquisitos. Depois tiros, mas como tudo acalmou, de manhã eles foram para o serviço, para o trabalho. Passado pouco tempo, apareceu o lavadeiro e como entretanto os tiros aceleraram, ficou ali ao meu lado, ele, e tentando acalmar-me e ajudar-me a fechar as janelas e as portas da casa e a pensar no que se deveria fazer, o que não se deveria fazer. Estava assustado, queria proteger os filhos e lá foi o Paulo, eu fiquei em casa e o tiroteio foi aumentando e o meu terror, o susto, o medo aumentando também. Fujo para o meu quarto, eu fumava na altura e fico com medo que eles ouçam o riscar do fósforo. Foi onde eu passei os piores momentos, os momentos que mais me marcaram. Eu ouço as crianças gritarem, os meninos gritarem, a minha mãe, ajudem a minha mãe. E ali fiquei aterrorizada sem saber, a ouvir os militares gritarem na rua, dispararem na rua. Eu sabia que eu não podia passar para o lado de lá, que não podia fazer nada. Nesse espaço de tempo acaba por chegar o meu marido. Ficamos outra vez ali fechados na casa de banho. Ainda me disse que se entrasse alguém por aquela porta que me matava. Estás a ver esta arma, se entrar alguém para te fazer mal, eu dou-te um tiro e depois dou-me a mim, dou outro tiro a mim. Não tenhas medo. Não tinha medo, pois não. Tinha mais medo das pessoas que pudessem entrar. Tem a gente aqui no quintal. É quando eu digo, estamos aqui. E eles lá de fora saem de mãos no ar. Em pânico pensei, vamos morrer. Uns entram pela casa adiante, enquanto os outros com metralhadoras apontadas para nós. Deixa, não façam mal, não façam nada, é nosso, são nossos, são do MPLA, está ali a boneca. E essa boneca identificou-nos como sendo também do MPLA. Na altura, eu senti esta boneca salvou-nos, foi o que eu senti. Aluke nungolo fwa gamu bingi kiaze mwene wando kala benyaba emengondo yamye namona mwenye suyaweza mona mwenye kalunga ngumba mona mwenye suyaweza mona mwenye aluke nungola fwa gamu bingi kiaze mwene wando kala benyaba emengondo yamye mona